Estamos ao vivo para mais uma live. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que está no TikTok. Bom dia para você que me acompanha no YouTube. Achei que eu tinha trocado essa delícia aqui, não troquei ainda. Deixa eu ver onde que troca. Vamos que vamos. Mais uma live. Já iremos falar mais um pouquinho sobre o tema. Deixa eu só mudar essa delícia aqui. Prontinho. Cadê? Hum. Prontinho. E aí, povo? Bom dia pra vocês. Estranho. Está com... Começa a trazer uma luzinha pra cá. Pra poder deixar mais clara essa delícia aqui. Acho que é isso mesmo. E aí, povo? Nossa live passada foi muito top. Muito top mesmo. A gente bateu aí 2.700 pessoas. Fiquei impressionado. Depois de quase um ano sem fazer live, sem gravar live, foi bem interessante. Então é o seguinte, a gente vai trazer esse tema, vamos abordar esse tema aqui, e vou ver se eu fico falando dele um bom tempo, principalmente para os crentes religiosos, para o entendimento dos crentes religiosos, tá? E também para alguns ateus, principalmente aqui do TikTok. Ateus de TikTok, que fica falando de Deus e não tem um entendimento do que é Deus. Principalmente para esses também. Porque a partir do momento que o ateu entende o que é Deus, ele não fica enchendo o saco dos crentes. Ele não vai ficar perguntando: Deus existe, prove. Por quê? Um dos primeiros pontos que o ateu deveria entender antes de se intitular ateu, antes de vir para a plataforma falar de Deus, né? Porque o ateísmo não tem nada a agregar, não tem uma filosofia por trás, não tem um ensinamento por trás. Então a única coisa que eles fazem é se apegar mais a Deus, né? Para tu ter ideia, tipo, é ilógico um ateu estudar a Bíblia, falar de Bíblia, é ilógico isso. É algo que, se você for analisar, não faz muito sentido, né? Ateu falar de Deus, ateu estudar a Bíblia, né? Se é um pastor, tudo bem, né? Se é um crente religioso, tudo bem. Agora, um ateu estudar a Bíblia é contraditório. Um ateu, às vezes, conhecer mais de Bíblia do que o próprio crente é contraditório, se você analisar. Como a gente falou na live passada, ateísmo, a origem de ateísmo, essa palavra ela significa o seguinte: sem Deus, é sem Deus. E dentro da plataforma, o que a gente mais vê, né? Dentro principalmente da plataforma TikTok, o que a gente mais vê? Ateus falando de Deus. Dizem que são ateus, né? Se titulam ateu, porque o verdadeiro ateu, ele não fala de Deus, ele não lê Bíblia.
ele simplesmente tirou essa ideia da cabeça. E, de certa forma, quando eu era crente religioso, quando eu era ateu, quando eu fui ateu, na verdade, eu também abordava esses assuntos. Eu também falava sobre essas coisas também. Só que eu não tinha um entendimento do que era a ideia em si. Eu não compreendia a ideia de Deus. Eu não sabia o que era ateísmo também. Então você vai criando coisas na sua cabeça. Você vai, de certa forma, ali, simplesmente falando de um assunto que você não entende, que você não compreende. Então, quando você entende o que é Deus e quando você entende o que é ateísmo, todas essas ideias, elas começam a parar de fazer sentido na tua cabeça. E, de certa forma, você começa a entender não só o crente religioso, como também o ateu. Então, o que eu mais vejo, eu acredito também, as pessoas que seguem essas lives, né? O que eu mais vejo é ateu, se intitulando ateu e falando da ideia de Deus, que também é bem contraditório. E eu criei um nome específico para esse tipo de ateu. Eu criei um nome específico que não seria mais ateu. A pessoa que abre uma live para falar de Deus, para criticar Deus, essa pessoa, bom dia, Keren, ela não pode ser titulada ateia. Ela é simplesmente um crente negativo. Esse foi o termo que eu criei para ateus que se dizem ateus e falar mal de Deus. É ilógico. Não tem lógica isso. E o mais interessante é que os ateus se dizem que são lógicos, eles são lógicos. Eles dizem que entendem realmente a ideia de Deus. Porém, eles falam simplesmente de uma religião específica. Simplesmente eles esquecem o que é o ateísmo e falam simplesmente de uma ideia específica. Então, eu mesmo criei o nome para essa categoria. A gente não pode chamar essa categoria de ateus, né? A gente não pode chamar. É simplesmente um crente negativo. Por que eu criei o termo crente negativo? Porque o crente religioso, de certa forma, ele é o crente ali positivo. Ele é o crente que vê Deus como algo bom. Algo que... Nossa, tô com sono. Ele vê Deus como algo bom, né? Ele não vê Deus de forma negativa. Ele não lê a Bíblia para ver Deus de forma negativa. Ao contrário do ateu. O ateu, principalmente esse ateu de plataforma, crente negativo, ele vai para a Bíblia para ver, entre aspas, né? Eu já falei para vocês que não existe contradições bíblicas, né? Ele diz ali que existem as contradições bíblicas, né? Na cabeça dele existe contradições bíblicas, mas não existe. O que está ali é o que é para estar, tá? Cabeça pelada. Nossa, eu adoro esses, esses nomes de... Esse nome do TikTok é da hora. Fala cabeça pelada. Deus é como o vento. Você não vê, apenas sente. Também, cara, também. Pode ser. Se a sua crença é essa, eu acho válido assim, tá? Pessoa que fala que Deus é o vento. As pessoas que dizem... Tem outras, né? Tem a do vento, tem... O que tem mais que os crentes sempre falam? Até esqueci, mas quando eu era ateu, aparecia muitas pessoas falando que Deus era como o vento, era como não sei o quê.
Mas assim, para o entendimento de vocês, galera, eu coloquei aqui de forma bem simples, tá? O ateísmo, ele é só isso e mais nada, tá? Não tem nada por trás, tá? Do ateísmo em si. Ah, que legal, Karen. Fico feliz por você, cara. É porque, na verdade, a gente tem que entender o que é o ateísmo, né? Você tem que entender primeiro o que é o ateísmo. Assim como o religioso também, ele tem que entender o que é ser um religioso, o que é ser um crente em Deus. Não, não é só da parte dos ateus também. Porque eu costumo até dizer, se o crente religioso entender o que é o ateísmo, ele não sobe em live ateia para tentar provar a existência de Deus ou para querer convencer ou tentar, de certa forma, converter um ateu. Se pelo menos ele entendeu o que é o ateísmo. Então, é basicamente isso, cara. É sobre isso. Também, também. Exatamente. Concordo com você, Kratos. Não se limita mesmo. São várias ideias relacionadas à divindade ou divindades. Não é simplesmente o Deus bíblico. A gente às vezes fala do Deus bíblico porque é um dos que é mais atacado na plataforma, né? É os que é mais falado. Mas existe vários. Mas a gente entende o porquê que o Deus bíblico ele é tão atacado. A gente compreende isso. A gente sabe por quê. Não, não concordo que seja merecidamente não. Não concordo não. Por isso que eu falo que você tem que entender o que é ser um crente religioso primeiro. Assim como você deve entender o que é um ateu. Entendeu? Eu vejo que os dois ali trabalham com ignorância em relação às suas ideias. Entendeu? Se você entende realmente como algo é, como funciona, você está cagando para isso. Me responde o que é crente religioso, por favor. Então, cara, a crença em si, ela não engloba só a religião, tá? Quando a gente fala crente religioso, a gente está falando, enquadrando ele numa bolha, entendeu? Ele é um crente em relação à religiosidade, né? Tem uma crença em uma divindade. Esse é o crente religioso. Mas a crença, ela não aborda só a religião. A gente pode acreditar em outras coisas também. Por isso que a gente traz como crente religioso e não só como crente, entendeu? Também, assim como também tem ateus fanáticos também querem. Existe ambos as partes, né? Tanto o crente fanático como o ateu fanático também, que eu chamo de crente negativo. Do nada surge um velho branco barbudo careca. Pronto, é isso aí o que a gente está falando. Aí, ó, tipo o JC aí, ó. Entendeu? Exatamente esse tipo de gente. Porque assim, eles às vezes se dizem ateus, mas trazem um comentário desse. É isso que eu não consigo entender, de certa forma. Consigo entender, na verdade, mas não consigo compreender o porquê a pessoa não segue a ideia, não concorda com a ideia e, de certa forma, usa um título para atacar pessoas. Sendo que é simplesmente isso. Ateísmo é só isso aqui, ó. Deus não existe. Só isso. Mais nada, não tem nada por trás. E é por isso que muitos ateus, eles vão para a Bíblia, vão estudar a Bíblia. Vão buscar contradições bíblicas, tipo o comentário do nosso amigo ali que ele colocou ali. E tem muitas coisas que os ateus trazem para a plataforma, né? Às vezes eles falam de Bíblia também, que às vezes não é nem bíblico. Esses dias eu passei numa live com o seguinte título, deixa eu ver se eu lembro do título da live. Eu acho que era assim, se Deus é pai, se Deus é pai, por que que ele criou um inferno para jogar o filho dele, os filhos? Tipo um negócio assim.
Tipo um negócio assim, parecido. Ateísmo é só isso, Clay. Eu acho que é só isso. Fé como ferramenta de controle ou combustível para mudança inferior. Fé como ferramenta de controle. Pior que não, ô Luiz. Pior que não. Se você for estudar um pouquinho o que é fé, você vai ter o entendimento do que é fé. Fé não é isso, não. As pessoas, vocês já perceberam também que as pessoas têm o hábito de pegar uma palavra específica e criar um conceito por trás da palavra, que não é o que é a palavra. Vocês já observaram isso? Tem muitos que fazem isso. Não é aquilo, eles criam aquilo na cabeça deles e eles acham que é aquilo, e não é. De jeito nenhum. Assim como o ateísmo. Tem pessoas que veem o ateísmo e falam assim, porque o ateísmo é negar a afirmativa. Não, o ateísmo não é negar a afirmativa, não. Tá? Deixa eu ver, bom dia. Bom dia, Regis Santos. Eu lembro de você, Regis Santos. Bom dia. Eu sumi por um tempo. Por um tempo, bom tempo. Quase um ano sem fazer live. Você sabe que eu concordaria se eu falasse do extremismo. Mas acho que não é só isso. Cara, não precisa de extremismo não, Keren. Não precisa, cara. Como eu tava explicando, acho que foi teve um cara que subiu aqui pra falar com a gente. Não vou lembrar o nome dele. Ele veio falar dessa questão que o ateísmo nega a afirmativa, né? Por exemplo, alguém fala que Deus existe e você fala que não existe. E se a gente for no Google, e é bem raso o Google, ele contradiz essa questão. Ele não fala que o ateísmo é isso. Até porque se for isso, se o ateísmo for isso mesmo, é algo irrelevante. Né? Porque imagina, né? Você chegar numa pessoa e a pessoa falar que Deus existe, um exemplo, né? A pessoa, Deus existe. Você vai falar, Deus não existe. Né? Pensa no negocinho mais infantil, né? Isso é coisa para criança, né? Criança vai ficar ali brigando, né? Não, nem sabe de nada, não sabe se realmente é aquilo e fica ali discutindo, brigando. Não, Deus existe, não, Deus não existe, não, Deus existe, não, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe. Entendeu? Ilógico, ilógico. Cara. Então, quem continua ateu, Regi? A pessoa que não tem um entendimento ainda. Que gira por trás ali das crenças, na verdade. Porque até o próprio ateísmo trabalha com crença, trabalha com fé. Quando eu descobri isso me impactou muito. Me impactou muito. Eu fiquei assim meio desnorteado, vamos dizer assim. Por isso que eu sumi da plataforma. Eu fiquei um pouquinho sumido porque quando eu tive o entendimento, inclusive, se você for buscar, não meus últimos vídeos agora, mas os meus vídeos antes de eu parar de fazer live, eles são bem baseados nesse descobrimento do ateísmo, dessa desconstrução do ateísmo. Tem alguns vídeos bem explicativos que vai falar o porquê que o ateísmo é crença, né? O porquê o ateísmo trabalha com fé também. Então, eu tenho alguns vídeos explicativos, tá? E hoje eu tô fora dessa bolha, o Regi. Hoje eu não me encaixo em nenhum título relacionado à divindade em si. Porque tudo gira em torno da divindade, de deuses, né, na verdade. Então, se a gente tira Deus da jogada, o que vem depois dele ali cai por terra, né? Teísmo, ateísmo, politeísmo, tudo isso cai por terra. Beleza? Deus não existe, claro que ateu não existe, né? Não não entendi, JC, mas eu trabalho com essa ideia, tá, cara? Trabalho com essa ideia. Realmente, se Deus não existisse, não existiria ateísmo, isso é fato. Né? Se você é um ateu racional, às vezes eu vejo os ateus que se dizem racionais, né?
Aí veio para a plataforma, nossa, como eu sou racional. Nossa, eu sou tão racional. Eu sou fora da curva. O meu QI é 890. E ele não consegue entender que o ateísmo não existiria sem Deus. Tem alguns vídeos falando sobre isso também aqui também. Não é interessante isso? Cara, ateísmo sem Deus, cara, é impossível, cara. É impossível existir ateísmo sem Deus. Impossível. Pode colocar no caderninho de vocês aí e raciocinar em cima da ideia. Que vocês vão ver que realmente não faz nem sentido você falar que é ateu e falar que Deus não existe. Não tem sentido isso. Não faz sentido. O menor sentido. Automaticamente, quando você fala que Deus não existe, automaticamente você está deixando de ser ateu. Ou você não é mais ateu. Quando você fala que Deus não existe. Nossa, JC. Dá para escrever mais interessante, um negócio mais interessante aí, cara. Valeu, Manel. Tem uns nomes legais demais na plataforma. Manel. Fala, Manel. Tudo bem, garoto? Manel. Antigamente as pessoas colocavam esses nomes, né? Manel, Antônio, José, Maria. Aí foram modernizando os nomes das pessoas, né? Hoje os nomes são bem diferentes. Bom dia, Manel. Então, galerinha, é isso, cara. E eu trouxe esse tema justamente por causa disso. Deus existe sem ateu? Sim. Isso é fato. Deus existe sem ateu. Tamo junto, garoto. É apelido, Manel? Ah, legal. Apelido top. Isso é fato. Existe sim, eu sou meu próprio Deus. Que legal. Isso é uma ideia satanista. Uma ideia ali mais pro lado satânico. Eu já pensei assim também, tá, Marcos? Eu também já pensei que eu era Deus. Aí, há uns 3 anos atrás aí eu trabalhava com essa ideia e eu falava que eu era Deus. Peguei para as curtidas, tá, o Manel? É uma ideia ali pro lado do luciferianismo, satanismo. Legal. Hoje eu trabalho com essa ideia, tá, Marco? Só que hoje é de forma diferente, tá? Trabalho com essa ideia de criação de realidade, essas paradinhas, mas eu trabalho de uma forma diferente. Já fui agnóstico também, já fui agnóstico. Eu já fui crente religioso, aquele fervoroso, né? Já fui agnóstico, já fui ateu, já bebi de algumas águas, tá? O cristianismo não faz sentido para mim. Você sabe o que é o cristianismo, Marcos? Já estudou sobre, já se aprofundou? Você sabe que às vezes também as pessoas falam algumas coisas, mas nem estudou, não buscou o entendimento daquilo. E hoje, fala Sartre, Cristo é uma consciência crística. Trabalho com essa ideia, tá? Trabalho com essa ideia hoje. Hoje eu trabalho com essa ideia. Já estou a Bíblia realmente? É a pergunta também. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando de Bíblia também, às vezes tudo baseado em fé também. O homem, no auge do seu egoísmo, criou Deus à sua imagem e semelhança. Às vezes, na verdade, o homem em si, ele não cria nada, né? O homem em si, ele não cria nada. A vida, para mim, é uma evolução da consciência e de se conhecer, sair dessa matrix. E tá no caminho certo, viu, ô Marcos? Tá no caminho certo, cara. Parabéns. Só que aí você tem que tomar cuidado, Marcos, para você não transformar isso em crença também, tá? Você já tem um entendimento do que é crença, Marcos? Já entendeu o que são as crenças? Como é que funciona essa questão de crença, essa questão de fé, essa questão de mundo material, mundo imaterial, subjetivo.
Já estudou um pouquinho ali de Hermes Trismegisto? Já bebeu dessas águas ali já? Já estudou um pouquinho de Joseph Mope? Cara, é incrível, cara, é terrível. Religiões foram feitas pelos caídos para dividir o povo e nos afastar no verdadeiro sentido. Qual seria esse verdadeiro sentido, minha querida? Minha querida, né? Ela é meu querido, Tiago Lima. Isso é misticismo? Sim, com certeza, o Jefferson. Novo aqui, você é contra a fé? Por que eu seria contra a fé, meu querido? Qual o motivo de eu ser contra a fé? Por que eu seria, na sua visão, contra a fé? Eu não sou contra nada, na verdade. O homem sendo imagem e semelhança de Deus e a mulher também. Deus, dentro do que eu estudo hoje, JC, é ambos, né? A gente chama de a lei do gênero. A lei do gênero. Sua opinião, a razão precede a crença ou a crença precede a razão. Ambas andam lado a lado, Adriel, acho que é Adriel Juan. Ambos andam lado a lado, cara. Tanto a crença como a razão. Agora, se você tentar contrapor um ao outro, aí você vai ter algumas complicações. Aí você vai se tornar um ateu ou então um crente religioso, entendeu? Mas elas se complementam. Deus é homem, mulher. Não que Deus seria homem e mulher, não nesse sentido, tá, JC? Eu não sei se você está levando isso pro literal do que eu estou falando aqui, tá, JC? Mas se você levar pro literal, é bem complicado, viu? Acho que Deus está cagando com os ateus e os religiosos. Por que, Jefferson? Você faz essa afirmativa, cara? Fala aí pra gente. Eu já fui crente fanático. Eu já fui crente fanático, eu já fui ateu fanático. Não, pô, tô aqui, JC, não tô fugindo não, tô aqui. No que você acredita agora? Eu não trabalho com crença, Adriano. Já cheguei num nível de conhecimento que eu não trabalho com crença. Adeus, Jefferson, tamo junto. Adriel, Juan. É porque você citou Hermes. Dentro dos estudos herméticos se divide alguns grupos nessa questão, mas sim, com certeza, cara. Qual precede qual? Qual precede qual? Então, cara, a crença ela precede a razão, tá? Nível de conhecimento, TikTok. Deus é tão maravilhoso que dá a chance da pessoa escolher se ele existe ou não. Ai, cara, é interessante, Júlio. O que você é hoje, campeão? Cara, hoje eu sou o Cid. Se alguém não crê, logo ele não existe. Pior que não, Júlio Azambuja. Pior que não. Vocês têm que entender que a existência ela existe não só de forma material. Esse é o primeiro ponto que se deve entender. A existência subjetiva ela é muito válida. A existência subjetiva ela é muito válida e ela é usada a todo momento por todos nós. Tá? Então, acho que é hipocrisia falar que Deus não existe. Muita hipocrisia. Deus controla o diabo, acho que é diabo, né? Ele colocou diabo e permite suas atrocidades, eu acho. Senão ele não existe. Isso é um pensamento ateu, JC. Um pensamento ateu e, na minha visão, incoerente. Não tem coerência. Bom dia, Deus não existe, Deus é o... Existe o verbo, existe verbo. Sócrates falou que só sei que nada sei. Aí vem o cara e fala que já chegou, não sei o que tem lá. Não vou nem ler. Vou seguir você aqui no Toque Toque. Segue aí, Marco, nós no Toque Toque. Vou postar live lá no YouTube, tá, galera? Deus não existe porque ninguém criou Deus. Deus não existe porque ninguém criou Deus. Pergunta honesta mesmo, mas se a fé precede a razão, qual o motivo primário de crer?
Você falou que era crença, não era fé. Fé não é crença. São duas coisas diferentes. Para alguma coisa existir, alguém tem que criar. Não necessariamente, Júlio Azambuja. Não necessariamente. Deus é a força maior. Se você acredita nisso, sim. Ele é a força maior. Eva não teve o bigo. Aí você tem que perguntar para Deus. Deus que fez a Eva. Deus está fora do tempo. Você acredita sim, está fora do tempo. Por que você não vai ler, amigo? O princípio da sabedoria é utilidade. Obrigado pelo conselho, Pedro Bezerra. Tamo junto. Deus é atemporal. Se você acredita, sim. Tudo tem início e fim. No mundo 3D, na matéria, algumas coisas sim, algumas coisas não. Tá? É complicado, galera. Na verdade, a gente de certa forma entende os pensamentos de cada um de vocês, cara. Eu compreendo o pensamento de cada um de vocês. Se a crença precede a razão, qual o motivo primário de crer? Cara, é o seguinte, dentro do sistema que a gente vive, você tem que entender que as palavras, elas foram criadas pelo próprio ser humano. Eu vou usar o termo criar porque a maioria se utiliza disso, tá? Então eu vou utilizar também a palavra criar. Então o ser humano ele criou palavras, criou a matemática também, criou a ciência, criou a biologia para a necessidade deles. Então assim, crença, fé, razão, tudo isso são simplesmente ideias humanas. O ser humano criou essa parada para poder trocar ideia, né, para poder ter um entendimento do que são as coisas. E como eu estava falando antes, muitas pessoas elas se utilizam dessas coisas sem ter o entendimento do que são, né, do que é uma crença, do que é a fé, do que é a própria razão. A razão, ela está em tudo, até mesmo na fé ou na crença. Ela também está na crença, a razão. Porque se você perguntar para um religioso por que ele acredita em Deus, ele vai trazer ali, raciocinar em cima da pergunta e vai trazer ali o porquê ele acredita em Deus. Então ele vai trazer, na cabecinha dele é lógico, é algo lógico acreditar em Deus. Então, de certa forma, eu te garanto que até o crente mais ignorante, ele vai explicar para você por que ele acredita em Deus. E para isso ele se utiliza da razão. Entendeu? Se BC não teve experiência com Deus, não fucafei. Nossa, você. Tamo junto, Marcelo. Tamo junto. Às vezes eu costumo falar muita mesmo. Né? Às vezes eu saio fora de mim. Né? Então, tranquilo, de boa. Tá bem tranquilo, cara. Voltando ao assunto. A crença em si, ela é válida e ela está presente em tudo. Em tudo, 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 tudo. Sem crença não existiria nem palavras, nem matemática, nem dinheiro, nem Deus, nem ateísmo, nem filosofia, nem matemática. Nada disso existiria se não fosse a crença. Então a crença ela precede a tudo. Ela não existiria nem a lógica, na verdade. Entendeu? Então o ser humano ele trabalha dessa forma. O que seria uma fé cega, JC? Explica aí pra gente. O que seria uma fé cega? Lembrando que não existe fé cega, tá? Mas ele está falando que tem fé cega. Então, o que seria uma fé cega? Como é que a gente entende uma fé cega? O que seria uma fé cega? Explica aí pra gente.
Cara, eu já fui um ateu fervoroso, cara. Eu já fui um ateu chato pra caramba. Eu tenho várias lives enchendo o saco dos crentes. Tá lá no YouTube, pra quem quiser ver. Eu era um ateu, né, que enchia o saco dos, dos crentes religiosos até a exaustão. Não, é ilógico, cara, essa tua afirmação aí, cara. Viu que não existe. Não tem como ver o que não existe. É ilógico isso. Tem como se acreditar, né? Tem como se acreditar. Agora ver mesmo não tem. Isso é ilógico. Você não acredita em Deus. A gente não necessitamos de acreditar em Deus. Não necessitamos. Claro que Deus existe. Você é preto, você está vivo, vivo com o Espírito Santo mais prova. Deus sempre existiu. Será, Paulo, que Deus sempre existiu? E aí, galera, Deus sempre existiu? Às vezes, sabe o que eu vejo também? As pessoas, elas trabalham com muita afirmativa, né, cara? Muita afirmativa. E por isso que eu falo que todo mundo trabalha com crença. Fala, Cleidivânia, com toda certeza. O ser humano em si, só para vocês terem ideia como eu conheço cada um de vocês. E aqui vai ser de uma forma geral que eu vou falar aqui, não vai ser simplesmente uma categoria específica. Vai ser no geral. O ser humano em si, quando ele vem para a plataforma, quando ele vem falar de um assunto, de uma ideia, ele se fecha dentro de uma bolha, ele se apega ao conhecimento, às crenças que ele tem, e ele começa ali a comentar, a falar sobre o que ele aprendeu até o momento de hoje, até o que ele aprendeu. Então ele começa ali a falar das suas crenças, né? Mas quando ele está sozinho, quando não tem ninguém para conversar com ele, quando não existe ninguém para debater com ele, o que que realmente passa na cabeça dele? O que que realmente o ser humano é quando ele está sozinho? Então isso também me fez refletir muito sobre muitas coisas. E eu sei exatamente o que o ser humano pensa quando ele está sozinho. Crente religioso, quando ele está sozinho, ele se questiona sobre a crença. Ele se questiona, ele tem dúvidas sobre o que ele acredita. Só que a crença fala mais alto. O ateu, quando ele está sozinho, ele também se questiona. Você pode até falar isso, ô Cleide, mas eu sei muito bem como é que funciona a mente humana. Sei muito bem como é que funciona. Eu vou, te, vou ser mais objetivo e mais claro para a Cleide entender. E vou usar a Cleide como um exemplo. A Cleide, quando ela está numa roda de amigo, né? Quando ela está numa roda de amigos, pessoas que ela gosta, pessoas que ela conhece, ela é uma Cleide. Ela é uma Cleide totalmente diferente quando ela está sozinha. Ela, às vezes, dependendo da pessoa, ela trata de um jeito, dependendo de como seja outra pessoa, ela trata de um jeito diferente. E a gente, dentro do no mundo que a gente vive, a gente chama isso de quê? De falsidade. Só que não é falsidade. Isso não é falsidade. Esse é o verdadeiro ser. Isso é realmente o que a Cleide é. Ela é exatamente isso. Não é falsidade. Só que muitas coisas ela não consegue expressar, ela não consegue falar e simplesmente ela convive com isso ali, ela e a que a gente chama de consciência.
Então, muitas pessoas, não só a Cleide, como muitas pessoas aqui na barra de rolagem, elas trabalham dessa forma, tá? Dor Rodrigues. Olha lá, a Miss Raquel falou que é desse jeito, mas é, Miss. Exatamente. As pessoas é o que elas são, entendeu? Então elas. Cleide, eu fui bem claro, Cleide. Por exemplo, tem muitas pessoas que você não gosta. Tem muitas pessoas que você não gosta, Cleide. Só que você tem que conviver com ela. Você tem um pensamento negativo em relação àquela pessoa, mas você tem que conviver. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa, você trabalha numa empresa e tem uma pessoa acima de você que você não gosta dessa pessoa, mas ela de certa forma é quem manda em você, mas você odeia aquela pessoa. Você não vai falar o que você pensa para essa pessoa. Você pensa muitas coisas sobre essa pessoa. Às vezes você até xinga essa pessoa. Você fala mal dessa pessoa para outra pessoa. Mas para essa pessoa mesmo você não fala. E às vezes tem muitas pessoas que falam que isso é falsidade. E não é falsidade. É quem realmente a pessoa é. Entendeu? É o que realmente a pessoa é. Ela é o verdadeiro ser dela. Pareceu um doido, não. Barra de rolagem. Ai, caralho. Rapaz. O ser humano é incrível, cara. Entendeu, Cleide? Agora a Cleide entendeu. É exatamente isso, Cleide, que você está falando, entendeu? É exatamente isso. Só tem que dar mastigadinho, senão o bebê não entende, não. Não deve ter lição. Sim, senhores. Oxi, que é isso da magelagem? Então, voltando ali o título em si. Que é isso, mensagem da cruz? No fundo, todo mundo sabe da existência de Deus, mas ninguém procura ele para achar. Quando eu era ateu, eu ia falar algo bem interessante em relação a essa afirmativa. Mas é por isso que eu falo que muito crente religioso, ele não tem entendimento do que seria Deus. Tamo junto, BVM Locadora. Pelo visto, não é só eu que sou doido, não. Tem vários doidos na barra de rolagem aí. Já fui ateu, Jair Brito. Já fui um ateu fervoroso, já. Não, não sou mais ateu. Já fui ateu fervoroso, já. Apareceu um doido ali na barra de rolagem ali que tá escrevendo coisa com coisa. Hoje você é o quê? Hoje eu tô fora desse campo. Pelo menos desse campo específico, Jair Brito, eu tô fora, tá? Essas questões religiosas eu tô bem distante mesmo, na verdade. Eu só falo sobre. É, você sabe, Antônio, o que é Deus de verdade? O que seria um Deus de verdade? E agora? E agora o que, Cleide? Bom dia, Daisy. Se considera cristão, então? Não, não, Jair Brito. Já acabei de falar, estou fora dessas ideias. Cristianismo, ateísmo, politeísmo, agnosticismo. Todos esses ismos aí eu estou fora deles. Porque eu acreditar e o não acreditar não tem o meio termo. Concordo com você, mas existe você sair fora de todas as bolhas. Existe essa questão, entendeu? Não precisa nem ser meio termo. Você pega todo esse pacotinho e você assim, amassa tipo um papel
e joga na lixeira. Entendeu? Não precisa de meio termo, é só você sair fora disso tudo. Sua concepção de Deus seria o todo, a ideia, na verdade. Principalmente na 3D, que funciona mais, tá, o Adriel? Porque funciona mais. Não sei se é que você me compreende. Não é nem uma questão de crença, é questão de você intuir, colocar no teu subconsciente para você conseguir as coisas mais facilmente. Tá? E aí seria crença também, tá? Mas aí é algo mais profundo. Valeu, garoto, mas é isso aí. Não tem como, né, Daisy, atrás de se afastar de Deus, né? Dependendo da crença que você acredita, não tem como se afastar de Deus. Aí é dentro da sua concepção, acho que é Jair, ou é Jay, sei lá. Se for em inglês, acho que é Jay. Se for português, é Jair, tá? O Deus de Spinoza é interessante, cara. Na última live a gente trouxe ele aqui, o Deus de Spinoza. Desculpa, amigo, mas eu não acredito que a pessoa tenha sido ateu. Eu acho que foi só uma decepção. Não entendi a Deus. Se você entendeu o que é ateísmo, cá está vocês entenderam o que é o ateísmo, cara. Deixa eu ver. Acho que eu convidei a pessoa que sem querer. Eu lascou, deixa eu ver. Ah, não. Acho que eu te convidei sem querer. Qual seria a minha tese, Jay? Pior que eu nem é tese minha, cara. A própria neurociência, ela já fala sobre isso. Não é nem minha, na verdade. Não seria minha tese, na verdade. Ser humano é falho e Deus perfeito. Quando eu era ateu, Cleide, eu falava o seguinte, que é impossível, presta atenção, quando eu era ateu eu falava o seguinte, olha como eu era um ateu chato pra caralho, mas eu trabalhava muito com a lógica, né? É impossível um ser perfeito criar algo imperfeito. Aí vocês raciocinam aí em cima disso. É impossível alguém perfeito criar algo imperfeito. Impossível. Isso era quando eu era ateu. Pensa num argumento pesado esse. Me diz, como acreditar pela metade? Não precisa nem de crença, na verdade. É isso que eu estou falando. Não, é isso que você não está conseguindo compreender. Entendeu? Não precisa nem de crença. Você não precisa de crença. É contraditório essa tua afirmação, Amadeus. Eu sou ateu, sempre fui. Pior que não, o ateísmo é recente. Em pouco tempo, acho que o ateísmo, se eu não me engano... Calma, deixa eu ver aqui direitinho. Não vou trazer informação errada para vocês, não. Mas eu acho que é século XVII, século XIX... Não, 19 não, acho que é 17, 18 o ateísmo. Surgiu. O criador do ateísmo é até um... Criador não, acho que é criador. O primeiro cara que se falou ateu, acho que é até um padre, se eu não me engano. Deixa eu ver... Surgimento do ateísmo. Ateísmo é recente. Ah, não, tá sem internet aqui, peraí. O ateísmo é recente, tá, galera? Fala, Daniel. Deixa eu ver. Ó, é isso mesmo, 19. É isso mesmo, século XIX. Ó, o ateísmo, a ausência de crença em deuses, não concordo com isso do Google. Tem raízes históricas que remontam à antiguidade, mas ganhou força com o iluminismo, no século XIX. O termo de origem grega, ateus, sem Deus, foi utilizado inicialmente para designar aqueles que não acreditavam nos deuses. Valeu, bebê. É isso.
Então é algo recente. Na verdade, a crença em Deus ela é bem mais antiga do que o ateísmo. A crença em Deus, acreditar que existe Deus. É, com certeza. A gente trouxe o Deus de Spinoza na live passada. É bem interessante mesmo. Não se nasce ateu. Isso é a falácia. Não se nasce ateu. Não se nasce ateu. Isso é uma falácia. Não tem nem como nascer ateu e nem crente religioso. Isso é impossível. Bom dia, Jonathan. Nossa, Mariana. Quem entendeu o comentário da Mariana? Eu não entendi, não. Mas em todas as religiões sempre trabalham com aspectos de ordem e caos. Não, pior que não. Hoje eu trabalho com ideia totalmente diferente. Hoje a minha ideia é totalmente diferente. Siqueira da Costa, nem todas. Tem um filósofo do século V que era conhecido como ateu, Diágoras de Melo. Se ele souber o que é ateísmo, eu acredito que não, cara. Eu acho que você pode até falar algumas coisas, mas o entendimento, na verdade, é que vai determinar alguma coisa. Já fui agnóstico, Laíra. Se você acredita, Jackson, sim, com certeza Deus existe. Eu nunca falei que Deus não existe, ô Mariana. Deus existe sim. Deus existe na subjetividade, no campo das ideias. Deus está lá, ele existe. Tipo o Logos e o Physis dos gregos. Anthony, tudo gira em torno de ideias, tá? Então, tudo se estrutura dentro de uma ideia específica. Não só Deus, como qualquer outro tipo de ideia. É só arrastar para cima, garoto. Tamo junto. Posso fazer uma pergunta? Faça, minha querida, meu querido. Ah, sim, Deus existe em tudo, também, em todo lugar. Se você acredita nisso, sim. Verdade. E o que isso? Deus não existe, ateísmo é só isso. Exatamente. Deus não existe, ateísmo é só isso. É sobre expansão da consciência. Hoje eu trabalho com essa ideia, tá, Laira? Hoje eu trabalho com essa ideia. De forma diferente de muitos criadores de conteúdo da plataforma que também trabalham com essa ideia. Deus é tudo. De onde você veio? De onde você veio? Não sei não, de onde que eu vim, não. Eu tava ali no quarto com a minha esposa, eu vim pra cá. É umas perguntas que eu vou te falar. Os caras se perdendo na capacidade de materializar uma ideia através de experimento e replicação. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Daqui a pouco. Vou treinar também, treinar. Eu sei para onde que eu vou. Daqui a pouco eu vou treinar. Daqui a pouco eu vou pro trabalho. Ai, ai. É complicado. Hum. A ideia surge de uma mente, tá bem. Só que se não tiver consciência, não tem mente. Marcelo Sabino. Fala, Marcelo Sabino. Cara, hoje eu cheguei num nível de conhecimento que o negócio é doido. Tamo junto, Cleide. Obrigado. Deus abençoe você também. Tamo junto. Ai, caralho. TikTok, mano, eu amo TikTok. TikTok é muito engraçado. Então deve ter alguém que pensa, então você não tem.
consciência e um vazio de ideias. Porque o vazio, na verdade, o vazio ele existe também, cara. Né? Tudo que é percebido pelo ser humano existe. O vazio, as ideias, o que está por trás das ideias, as próprias ideias. E, de certa forma, acontece desse jeito. Porque ó, as pessoas compreendem dessa forma. Que é isso, Nadinho? Deixa os ateus quietos, bichinho. Deixa os bichinhos quietos. O método científico não é mais adequado à análise de fenômenos internos? Nossa, eu fiquei entediado, cara. Que merda. Nunca aconteceu isso comigo. Será por quê? Fiquei entediado? Porque Jesus não nasceu com Adão e Eva, que evitava todas as tragédias. Lê, fala comigo. Parece cada doido nessa live. Mas vocês estão me deixando entediado, cara, falar a verdade. Fiquei entediado e é difícil ficar entediado, cara. Acho que é a primeira live que eu fico entediado. Ai, minhas pernas, tá doendo minhas pernas. Ai. Ai, caralho, mano. Acho que essa live aqui eu não vou postar no YouTube, não. Que foi o amigo? Responde o quê? Gente, pelo amor. Ai, Jay. Fala comigo, Jay. Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe essa live. Em nome de Jesus. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu, foi foda agora. Os caras do chat são ateus à toa. E aí, galera? Quem é ateu aí, responde aí o DG da Didi. DG da Didi. Os nomes são os melhores, cara. DG da Didi, Didi da Dodó, Dudu, Dudu. Não bique como Espírito Santo, aí você pensa, eu sou salvação. Blá, blá, blá. Ah, é porque eu achei que você tava afirmando, cara. É porque tem que ter um ponto de interrogação. Para ser uma pergunta, tem que ser um ponto de interrogação. Tem que ter, pô. Mas você só falou, achei que era só. Você tava só afirmando, entendeu? Como é que eu provo que Deus não existe? Dizendo que ele não existe. Eita, porra. Se eu sou ateu, não sou ateu. Não tenho necessidade de negar a existência de Deus. É mais o argumento do ateu, né, cara? Fazer o quê? Eu tô usando o argumento ateu. Grande argumento. Obrigado, DG da Didi. Tamo junto. Quer uma prova de que ele existe? Quero, fala aí. Qual é a prova que ele existe? Você quer arrumar briga logo cedo? Depende. Responde por quê? Hã? Eu não, responde tu que tá falando aí. Eu não acho que Deus existe. Por que que Deus não existe? Sidney. Aí, apareceu um brother aí, Sidney. Tamo junto, garoto. Ai, cara, essa live até sendo a live que eu tô mais me divertindo, cara. Ai, cara. Pergunte a ele vai te responder. Quem? O Espírito Santo? Eu acho que Deus existe.
Eu também acho que Deus existe. Você não tem respostas. Por que a minha resposta é importante para você, meu querido? O que você quer que eu fale? Gente, pare com isso. Ele é, foi e sempre será. Então não fique estressando. Jay Brito. O Jay Brito é entendido das coisas. Qual foi a tua pergunta? DG da Didi, ele nem sabe perguntar, que ele bota o negócio e ele não coloca o ponto de interrogação. Aí fica complicado. Ah, alma. Ah, sim. Entendi, o Ademir Tavares, Ricardo. Entendi. Tamo junto. A sua alma. Deus existe por todas as provas da Bíblia. Não foi à toa que encontraram coisas do tempo de Cristo. Verdade. Exatamente, o Ademir. Tudo que você me pergunta, eu respondo. Exatamente, tá certo. Você quer falar de Jesus, cara? Se quiser, a gente fala de Jesus. Jesus não tem nada a ver com o que você pensa. Sorria e acene. Fala, Laira. Quem e o que buscar? Fala do Deus e não de você. Simplesmente porque ele nunca nasceu. Jesus sempre existiu, assim como Deus. Ó, a DG da Didi. DG da Didi. DG da Didi é entendido das coisas ali. Ele entende, aí sabe. Explica aí pra ele aí, DG da Didi. Fala aí pra ele como é que funciona a parada. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, ai. Um livro antigo, um livro antigo vale como prova. Vale, com certeza. Com certeza vale. Se o pessoal acredita, tudo vale. Vale tudo. Vale o livro antigo, vale tudo. A crença é terrível. Porque vale. Se ela acredita, vai fazer o quê? Vai fazer o quê com a pessoa se ela acredita que a prova está ali? Tem que fazer nada. Porque ele não veio no começo. Fala aí pro menino por que Jesus não veio no começo, que ele tá doido, ele querendo saber por que Jesus não veio no começo. Por que Jesus não veio no começo? Se for assim, o homem aranha existe. Sim, existe, é verdade. Tem o filme dele e tudo. Existem provas no... Exatamente, exatamente, existe mesmo. Perfeito. A ciência sabe todos os elementos que compõem vida, porém não consegue fazer viver. Tu sabe o que é ciência? Tu sabe o que é ciência? Poxa, parece que eu tô em outra dimensão. Tô na dimensão bem abaixo. Acho que parece que o que você vibra, você atrai. Hoje a vibração tá baixa. Ai, caralho. Acho que é o título, né? O título, acho que é o título. O título tá fazendo a live cair o nível. Deus já sabia. Nossa, cadê? Deus já sabia o que iria acontecer. Por isso nos deixou o livre-arbítrio. Interessante. Realmente. Alguns fazem uma pergunta e ele responde meio por cima. Dá uma risadinha. A ciência é o propósito para quem não tem consciência. Não, porque a ciência ela precisa da consciência, cara. Então não tem nem como. Cadê? E por que Jesus veio depois das tragédias todas? Por que não veio antes? Deve ser uma criança, cara, só pode. Só que o mesmo assunto já tem quase 300 horas que ele tá nesse assunto de por que Jesus não veio antes. Fala, Sofia. Por que Deus...
Bom dia, Sofia. Tudo bem? Já fui ateu, Sofia. Ateu fervoroso. Porque o homem não buscou eles antes de acontecer as tragédias. Eita, agora é. Galera, vocês são tão inteligentes, mas tão inteligentes que vocês me deixam confuso às vezes. É muita inteligência para vocês. Vocês têm que dividir essa inteligência de vocês aí. Dar um pouquinho para as pessoas. É muita inteligência para vocês juntos assim. Não, não sou mais ateu, de jeito nenhum. Que eu saiba, ateu que não acredita em Deus e agnóstico que não acredita em nada. Acho que não é isso não. Nem Enéas encontrou prova da não existência. Não existe, ô Didi. Didi. Da Didi. Exatamente, ô DG da Didi. Literalmente, se você buscar o significado das palavras. Exatamente, Elog, parabéns. Eu tô nessa base de estudo aí. Eu fiz um ateu questionando o próprio Deus sobre se ele existe. E Deus respondeu, hoje ele e o pastor. O que é que Deus disse, Ademir Tavares? No Brasil não existe um cristianismo. Sério? Não sabia. Eu não sabia disso. Existe mais de um cristianismo, no caso? Eu não sabia disso. Se Jesus tivesse vindo com Adão e soltaram a criança no TikTok. Soltaram a criança no TikTok. Ai, largaram a criança no TikTok. Ela tá desesperada no chat. Meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos lá, voltando aqui. Você fez a mesma pergunta a ele. Sério, Darcy Lisboa. Ah, entendi. Faz sentido, cara. Faz sentido. Eu tô lendo errado, realmente. Tô lendo errado. Josefa. Obrigado pela curtida, Josefa. Tamo junto. Cara, agora falando sério, cara. Chega já. Eu tô cansado de tanto rir já. Vou focar um pouquinho no tema. Vou voltar pro tema aqui. Deixa eu até me ajeitar aqui. Deixa eu me ajeitar. Voltar pro tema. Vamos voltar pro tema. Esquece esse negócio de Jesus. Esquece esse negócio de Jesus. Eita, pô, cara. Eu caí foi no buraco aqui. Eita, ai, tá, porra, é por isso que tá atolado aqui no buraco. Voltei, vamos lá. Sem Ibope, exatamente. Marrentinha. Marrentinha surtadinha, marrentinha. Dá pra criar um funk, hein? Marrentinha surtadinha. Vamos lá, galera. Voltando aqui o tema. Vamos lá. Chega. Já me diverti muito com vocês aí embaixo. Exatamente, cara. Você não existe porque ele tá em pauta, né? Perfeito. Vamos lá, ó. É o seguinte, galera. Vamos falar sério agora. Chega. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos falar sério agora. Deixa
Deixa eu me recompor. Vamos lá. Vamos lá. Chega. Deus não existe. O ateísmo é só isso. O que é que isso significa, galera? O que quer dizer essa questão do Deus existe, Deus não existe? O ateísmo é só isso. Assim como Deus existe, o teísmo é só isso também. Tá? O ateísmo em si, o que seria o ateísmo? O ateísmo, ele é a negação de pelo menos um Deus. Pelo menos um Deus. Isso é ateísmo. E o ateísmo, de certa forma, ele não tem nada a agregar na vida de seu ninguém. Eu costumo dizer isso porque eu já fui um ateu fervoroso. O ateísmo não tem o que nos agregar. Por isso que você, às vezes, passa em tantas lives, né, lives ateias principalmente, e você vê muito barraco, muitas discussões, muitas brigas. E por isso que eu estava rindo dos comentários. Porque basicamente eu já fui um ateu fervoroso e basicamente as pessoas não mudam as ideias, né? Basicamente é mais do mesmo, mais do mesmo. Você não vê um pensamento diferente, né? Por exemplo, o crente religioso com pensamento diferente, um ateu com pensamento diferente. Eles sempre trazem as mesmas questões, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. Eles não conseguem transcender. E basicamente o que eu pude perceber dentro desse tempo, né, desse meu percurso, principalmente debatendo o tema, né, a gente falando sobre Deus, a gente falando sobre a ideia de Deus, o que eu pude perceber é que tanto o crente religioso como o próprio ateu, eles se prendem a uma ideia específica. E essa ideia específica é o próprio Deus. Se Deus ele não existisse de nenhuma forma, ou seja, se o ser humano não tivesse percebido essa ideia, intitulado essa ideia, não só o teísmo, como o ateísmo não existiria. A gente não ia ter esses debates na plataforma, simplesmente por Deus não existir. Então, de certa forma, o ateísmo ele se contradiz dentro do próprio termo. Tamo junto, Taif. Ele se contradiz dentro do próprio termo, ateísmo. Porque sim, Deus existe. E para o ateísmo existir, necessita que Deus existe. Então, um dos primeiros pontos que os nossos amigos ateus deveriam compreender é isso. Esse é um dos primeiros pontos que, na minha visão, eles deveriam entender. Tá? Pior que não, cara. Pior que não. Exatamente, mas não seriam deuses da mesma forma? Deus é ateu? Não, Deus é uma ideia como o ateísmo. Né? Ele é uma ideia que está acima do ateísmo, na verdade. Sem Deus, sem ateísmo. Pior que não, porque o ateísmo ele só gira em torno de Deus, tá? Deus, até o próprio termo, né? Se você for estudar um pouquinho do termo ali, é relacionado a Deus. Então, não. Não necessitamos de não acreditar em Deus, o Bruno Santos. Não necessitamos, mas há quem diz que sim. É só você ter um entendimento. Às vezes eu costumo comparar muito Deus com ideias subjetivas, tipo a matemática, o próprio português. São coisas que o ser humano criou e se utiliza, não nega nem a pau, né? Até porque se negar, você nem sobrevive, né?
Você não vai nem sobreviver dentro da sociedade de hoje se você negar essas ideias. Mas ele vai voltar, você sabe, né? Não sei, cara. Não sei. Se voltar vai ser legal, cara. Se voltar vai ser bem interessante. De boa, tranquilo. Se você estudou ali a Bíblia, né? Você vai ver que vai ser bem interessante a volta, né? Se você estiver falando de Jesus, né? A volta de Jesus vai ser interessante. Se você estudou realmente a Bíblia. Já acreditei no Deus da Bíblia. Por muito tempo. Hum. Então, voltando ao assunto. O ateísmo é a geração da presença divina. Não é só sobre Deus, existe bem antes dele. Tá perdido, hein, amigão? Tá bem perdido. Cadê os ateus? Realmente. Estudou, Bruno Santos? Ah, que legal. Quem é Deus para você? Deus é uma ideia subjetiva criada pelo próprio ser humano. Cadê os ateus corajosos? Mas Jesus não é Deus e o mesmo não. Deus para mim é amor. Legal, Bruno Santos. Concorda, Rê? Tamo junto. Deus veio desde do antigo e milhões de anos antes de Cristo. Pesquisa aí, pai. Pesquisa o quê? Quem escreveu as coisas do Google lá foi uma pessoa também, viu? Toma cuidado com essas pesquisas de vocês aí. Quem escreve as coisas ali é uma pessoa também, viu? Se vocês não sabem, estou sabendo agora. Né? O que não vem do ser humano, na verdade, né? Então, Deus é energia cósmica, já trabalhei com essa ideia já também, que Deus é energia cósmica. Ele também é justiça e fogo consumidor também, né? Nenhum ateu para debater, se vou embora. O Timóteo gosta de briga. Sobe aí, Timóteo, tu aí para nós debater. Ai, ai, bom dia. Se não acreditam em Deus, quem criou o homem? Aí é só para quem trabalha com ideia de criação. Acho interessante uma parte da apresentação de Jesus pela Igreja Católica nos tempos de hoje. Interessante, tá? A Bíblia também foi escrita por uma pessoa, logo não dá para confiar na Bíblia. Aí vai de cada um. Vai de cada um. Deus todo na minha vida. Ah, que legal. Só tem ateu porque tem teísta e não porque tem Deus. Também, cara, também, concordo. Concordo em partes, o Ala. Concordo em partes. Deus acima de tudo e eu, Bolsonaro, acima de todos. Deuteronômio, Israel e o Eterno. Só procuro construir uma ideia porque ela existe. A ciência não é confiável. Quando vai para a região, então, coisa de opinião. A ciência também é coisa de opinião. Ateu. Mulher procura tua paz. Então, galera. Exatamente, cara. Pior que é verdade. É complicado ler os comentários. Dá trabalho. No eterno, uma força, um vento, uma energia. Eu que leio errado ou vocês que escrevem errado? Fica a pergunta, né? Minha paz vem de Deus. Você não acredita em Deus? Vai mudar o que na sua vida? Uele.
Tem uma pessoa, Evelyn. O Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. O Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. À direita, à esquerda. O Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvamos ao Senhor. Vai para a direita, vai para a esquerda. O Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Vai para a esquerda, vamos para a direita. Ai, cara, eu gostava dessas musiquinhas antigamente. Tem mais, não tem? O Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvamos ao Senhor. Mas é mão para a esquerda, mão para a direita, anda para cima. Ele se negando a ler os comentários por não saber responder. Tem uns que eu não sei responder mesmo não vou mentir. Às vezes eu tenho. Pior que a maioria, eu não sei responder. Bom dia, Fernando. Tudo bem, meu querido? Tamo junto. Salvação vem dos judeus. Bomba. Bomba do Jorge. Esse tema de live é complexo. Devemos respeitar a crença de cada um. Concordo, minha querida. Mas você entendeu o tema? Primeiro a gente tem que entender o tema para a gente depois falar sobre. Se eu acredito que o diabo existe, existe. Com certeza ele existe. Com certeza. Só Jesus salva, a igreja não. Explica o tema para ela. O tema não precisa de explicação, né? Na verdade, é uma pergunta, né? Para os ateus. Deus não existe? O ateísmo é só isso? O que tem por trás do ateísmo? Qual a filosofia que o ateísmo traz para a gente? O que podemos usufruir do ateísmo? Essa é a questão. Tem algo a mais, entendeu? Além de Deus não existe, existe algo a mais do ateísmo? Eu acabei de explicar, cara. Meu pai do céu. Acho que ele se antecipou na digitação. Na digitação. Certeza, Fernando. Até que uma pessoa deixe. Estava travando. Não, tá travado não, pô. Eu que parei de dar de doido aqui. Ai. 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 O que existe entre você e o nada? Não sei. Zacarias, Didi, Dedé, Mocó. Sentarão. Mas isso aí já não é ateísmo, né? Isso aí já é outra coisa. Você ir contra uma coisa já não é ateísmo. O ateísmo mesmo é só negar a existência de Deus. Tá?
Ateísmo não é ir contra a igreja, não. Tem nada a ver. E contra a igreja já é outra coisa. Já não tem nada a ver. Aí vai ser um antirreligioso, né? Um anti-igreja. Aí já é outro nome, já não é mais ateísmo. O ateísmo em si é só negar a existência de pelo menos uma divindade. Valeu, queridão. É isso. Ateísmo não tem esse negócio de você ser, eu sou ateu, eu vou contra a Bíblia, eu vou contra a igreja, eu vou contra a religião, eu vou contra. Não, não existe isso, tá? O ateísmo ele é simplesmente Deus não existe. Só isso, mais nada. Está dentro da gente. Nossa Senhora Aparecida dos cortes dos internautas da rede de TikTok. Com certeza. Fala Sidney. Sidney voltou. As lives por aí tá chata, Sidney. Tá melhor do que a minha. Voltei pra dar moral. Tamo junto. O ateu precisa de quê? Deixa eu ver. O ateu precisa de Deus pra ser ateu. Com certeza. Parabéns, ó. Ó, apareceu uma pessoa aí que entende da parada. Até que enfim, demorou, mas apareceu. Precisa, com certeza. Perfeito. Ai, Jorge. Tá certo, Jorge. Caralho, eu vai dormir. Fala, Teia. Tudo bem, minha Teia? Minha Teia é foda, hein? Tudo bem, minha Teia. Deus, da onde tirou esse nome? Coloca o verdadeiro aí. Sem rir, hype. Todos um dia vão aparecer diante de Deus um dia, meu amigo. Fala Moisés Francisco Ribeiro. Ribei. Às vezes é bom você ser um ser racional, sabia? Um ser racional. Não, pior que não, cara. Pior que não. Maurício, peitinhos feios. Ah, o Sidionei bagunçando lá no chat ali, ó. Que isso, cara. Mas o que é que tem a ver, cara? Não vejo nada de ruim em ser isso aí. Não tem nada. As pessoas são porque são, cara. Isso aí eu acho que é um preconceito, dependendo da pessoa, um preconceito muito besta. Se a pessoa é, né? Fazer o quê? Tem muito o que fazer, cada um paga suas contas, né? É isso. Ai, ai. Ai. Deu sono, galera. Ah, só brincadeira, né, Sidney? Tá certo. A maioria das coisas, Maurício. A maioria das coisas é sobre a opinião e crença. A maioria. Acho que 99,9% é crença e opinião. Aí eu não sei nem onde que entra os 1%, na verdade, mas 99,99% é tudo crença e opinião. Tranquilamente. Qual a opinião que você quer em relação ao quê? Qual exemplo quer dizer? Em relação ao quê? Sobre o ateísmo, cristianismo? Eu gostei do teu nome, cara. Maurício Peitinhos Feios. Gostei. Todos são reais.
Todos os deuses são reais, todos, sem exceção, todos, todos, todos. Todos são reais. Todos os deuses. Tudo está no campo metafísico. Cada um acredita no que quiser. Era bom se fosse assim, se cada um acreditasse no que quisesse. Todos são um conceito criado. Também. Que é campo metafísico. É um campo metal e físico ao mesmo tempo. É uma substância. Tem, pior que tem. Alcidione. É tudo misturado. É tudo misturado, tudo junto e misturado. Explique melhor. Dentro de um ponto de, se eu brinco com você, eu falo sério, cara. Dentro do que hoje eu estudo, a essência das coisas, as coisas elas não são existentes em sua essência. Elas não elas na sua essência ninguém sabe o que elas são, na verdade. Seria isso. Tudo que existe é batizado. O ser humano batizou. Natureza, ser humano, né? Tudo foi batizado. Entendeu? Então, assim, dentro da sua essência, ninguém sabe o que realmente as coisas são, nem o próprio ser humano. O ser humano em si, quando ele nasce zeradinho da Silva. Sem nome. Então, ele vai sendo moldado, vai sendo atribuídos coisas a ele. A natureza também é do mesmo jeito. Isso acontece por causa da atividade cerebral do ser humano, né? Pelo menos é o que dizem por aí. O ser humano tem a capacidade de pensamento e por isso ele consegue, de certa forma, se expressar. Ele consegue falar sobre coisas que um cachorro não consegue falar. O cachorro só consegue latir. O cachorro ele não cria religiões. O cachorro ele não discute, ele não cria um telefone, ele não cria o TikTok, ele não abre live para falar sobre os assuntos que a gente fala. Então, basicamente é isso. Porque a metafísica faz parte também desse campo. É apenas uma ideia. Tô com preguiça, Maurício, hoje. Acho que eu vou dormir já. Não, talvez eu não fale de outro assunto. Talvez você não compreendeu o que eu trouxe, na verdade. Sidney é foda. Concordo com você, Sidney. É realmente. Também eu, filósofo hedonista. Hoje eu tô bem preguiçoso, cara. Não sei porque eu abri live hoje. Pergunta pra IA. Pergunta pra IA, inteligência artificial. Ela vai te explicar. Ai, caralho. Ah, expliquei por cima, tá certo. Realmente. Cara, assim, ó, às vezes não é questão de explicar por cima, a questão é que o nosso cérebro, ele é bem interessante. E por isso que às vezes eu brinco muito, que às vezes eu não me aprofundo nas coisas. Se você não tem um conhecimento específico, por mais que eu fale sobre, você não vai ter um entendimento. Por exemplo, por que que o crente religioso ele acredita em Deus? Quem sabe dessa resposta pro sítio?
Porque o crente religioso acredita em Deus. E por que o ateu não acredita em Deus? Vocês têm essa resposta para mim? Eu estou explicando, mas primeiro eu quero que vocês me respondam essa questão. Por que o crente religioso acredita em Deus e por que o ateu não acredita em Deus? Para a gente explicar para o Maurício essa questão que ele trouxe para a gente aí do campo metafísico, que talvez ele não está entendendo porque ele não entendeu a parada. Explica aí para a gente. Por que o crente religioso acredita? Olha lá, a Rei colocou, porque nunca foi provado que Deus existe. E o que gira em torno da ideia de Deus? Também concordo com você, Rafael, mas não a questão não é essa, tá? Mas eu concordo. Exatamente, Sidney. Eu falei para ele. Mental mais físico, metafísico, exatamente. Ai, Sidney. Cadê, galera? Fala. Por quê? Obrigado, Sidney. Todo Sidney é assim, né, cara? Eu sou o Sid, você é o Sidney. Acho que todo mundo é assim. Vamos lá. Por que o crente religioso acredita em Deus e por que o ateu não acredita em Deus? Para a gente explicar para o Maurício o que ele está querendo saber. O pastor é ateu? De certa forma, sim. Vamos lá, o Maurício colocou. O religioso acredita porque precisa de uma base. Ele precisa de alguém como último recurso. Cara, se for o que eu entendi, então não tem nada a ver esse teu comentário aí. É só entender o que é a ideia de Deus em si. Aí você já cai por terra esse teu argumento aí. Não, pior que não, ô Maurício. Não é nessa questão que a gente está. A pergunta em si não é nessa questão de crença, não tem nada a ver com crença. Cadê? Não, não é isso também. Bora, galera, fala. Por que o crente religioso acredita em Deus e por que o ateu não acredita em Deus? Não, pior que não tem a ver com crença. Vamos lá. Por que o crente religioso acredita em Deus e por que o ateu não acredita em Deus? Explica aí pra gente. Bora, cara, responde. Tá difícil? Ah, mas não tem, que você tá trazendo simplesmente as tuas crenças pra responder a pergunta. Não tem a ver com crença. Se fosse, eu ia falar, é exatamente isso. Ah, o Sidney. Bota aí nos comentários aí, o Sidney. Fixa. Tem como fixar, tem? Ah, deixa eu escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. Por quê? Porque o crente religioso acredita em Deus e por que o ateu não acredita em Deus? Quais os motivos que levam, melhor, quais os motivos que levam o ateu a acreditar em Deus e o ateu, o ateu não acreditar em Deus e o crente religioso acreditar em Deus? Por quê, na verdade? É porque vocês me deixam louco. Fala, Wender, meu querido. Tamo junto, garoto. É que vocês me deixam louco. Tá, tá, tá.
Pá, pá. Ai, cara. Bora, cara, responde aí, ô peitinhos feios. Vamos lá, a Rê respondeu: o crente acredita porque eles são manipulados pelos pastores. É tudo comércio. Não é por causa disso, cara. Meu Deus do céu. Ajuda nós, Deus. Por favor, Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Deus. O ateu não acredita em Deus por sua crença, quase ser agnóstico na maioria das vezes. Mais ou menos, Sidney. Eu acho que o Sidney está compreendendo a pergunta. É quase isso. Posso responder? Quem quer que eu responda? Voltei. Acho que essa é a segunda depois da volta. Essa aqui ela tá bem complicada. Apareceram as pessoas aqui terríveis. Rodrigo colocou ceticismo e foco na razão e na lógica. Também, cara, também. Bem mais. Uma resposta bem válida. Mas não seria isso, tá? Bem interessante. Melhor do que a do Maurício Peitinhos Feios, que só traz o que ele acredita. O ateu que eu já conheci não acredita em Deus, é Jesus, mas acredita em outros deuses. Existe esse tipo de ateu, viu? Inclusive, eu acho que eu já fui esse ateu. Já. Vamos lá. O crente religioso, ele acredita em Deus porque ele não sabe como a ideia Deus funciona. Ele é ignorante em relação à ideia Deus. Por isso, ele é um crente em Deus. Tá? Essa é a resposta correta. E por isso que muitas vezes ele debate com o ateu, porque ele não tem conhecimento em relação ao Deus que ele acredita, e eu posso me aprofundar nisso. O Deus que o crente religioso acredita, na maioria das vezes, o que é que gira ali em torno da ideia Deus? Porque não faz sentido debater a existência de Deus, principalmente com o ateu. Deus, dentro da ideia específica, ele é o quê? Deus. Ele é, principalmente, um ser transcendental, um ser imaterial e um ser que está além da compreensão humana. Essa é a ideia de Deus. Logo, é ilógico ser ateu, justamente dentro dessa ideia já é ilógico ser ateu. Tá? Agora a gente vai explicar o porquê que o ateu é ateu. É basicamente pela mesma coisa. O Sidney lá. É basicamente pela mesma coisa. O ateu em si, ele é ateu porque ele não sabe o que é ateísmo. Ele não compreende o que é ateísmo. E por isso ele é ateu. Se ele entender o que é ateísmo, ele deixa de ser ateu aqui assim num estalar de dedo, assim, ó. Deixa de ser ateu. Por quê? O que seria ateu ou ateísmo? Ateísmo é simplesmente Deus não existe, é uma afirmativa. E como eu falei para vocês, dentro da própria lógica de Deus, dentro da própria ideia de Deus, já refuta o ateísmo. Porque você concorda comigo que Deus, sendo um ser transcendente, um ser imaterial, um ser que está além da compreensão humana, ele já está dizendo que o ateísmo está totalmente errado. O ateísmo ele já é desmistificado. Porque o ateísmo ele gira em torno de um Deus existente. Um Deus, vamos dizer assim, material, um Deus físico, um Deus que está em algum lugar. O ateísmo ele gira em torno disso. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio do Cid? Estão conseguindo? Então, quando o ateu diz que Deus não existe, ele está argumentando dentro de uma ideia que muitos crentes religiosos trazem, que é um Deus que, né, que eles costumam dizer, principalmente quem é ateu, que é o velhinho, um velhinho de barba, né? Então, assim, é ilógico, né? Eu já fui ateu e eu já fui assim também, e eu já questionei muito Deus.
das religiões. Então hoje, e foi justamente por causa disso que eu deixei de ser ateu, porque não faz sentido. Quando eu entendi a ideia de Deus, tá? Então não faz sentido. A ideia de Deus, ela gira em torno ali da fé mesmo, e é só isso, tá? Não tem mais o que a gente se aprofundar, não tem o que questionar, não tem o que ficar enchendo o saco dos religiosos. Valeu? Peitinhos feios deve ser ateu. Peitinhos feios. Mas é isso, galera. Não tem nada a ver com o que vocês estavam colocando na barra de rolagem, não. É a ignorância em relação ao que realmente é os termos. Cristão. Eu tava achando que ele era ateu, cara, pelos comentários. Mas faz sentido também, apesar que o cristão ele é bem parecido com o ateu. Eles são parecidos. A única diferença é que um acredita em Deus e o outro não. Ai, ai. Deixa abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa... o Sidney. Ateu e cristão eles são bem parecidos. A única diferença é que um acredita e outro não. Ai, nossa, eu tô todo dolorido já. Não sei, peitinhos feios. Não sei do que eu tô falando. Já até esqueci já o que eu tava falando. Em que Deus você acredita? Eu acredito em todos. Todos os deuses que existem. Todos, sem exceção. Acredito até nos que não existem. Acredito até nos deuses que não existem. Imagina nos que existem. Essa questão de ateísmo. Galera, falar em ateísmo, o ateísmo ele cresceu ou ele diminuiu mais ainda? Acho que o ateísmo ele tinha subido acho que uns 4%, se eu não me engano. Chegou em 4% já ateísmo no Brasil, 4% pelo menos. Eu acho que no mundo todo, se eu não me engano, acho que é 2%, né? Sabe dizer se aumentou o ateísmo? Sabe por que o ateísmo não se expande mais, galera? É uma pergunta a se debater, né? Acho que vai ser o próximo tema de live. Hein, galera? Deixa eu ver quantos ateus a gente tem no Brasil. Qual a porcentagem de ateus no Brasil? Vamos ver se subiu? Porcentagem. Ah, caramba! Caramba! No Brasil, cerca de 90... Oh, de 90 não, 90 é muito, né? 90 é muito. Ó, no Brasil... Deixa eu colocar pra você escutar, melhor. Deixa eu aumentar. Cerca de 9,3% da população se declara sem religião, um aumento em relação aos anos anteriores. Dentro desse grupo, ateus e agnósticos representam uma minoria, com o restante sendo pessoas que não se vinculam a nenhuma instituição religiosa, mas podem ter crenças pessoais, de acordo com a BBC. No censo de 2010, ateus representavam 4% dos sem religião, e agnósticos 0,8%, de acordo com a BBC. Em relação à pesquisa específica sobre ateus, um levantamento do Datafolha em 2016 revelou que 1% dos brasileiros se declaravam ateus, segundo o UOL. O aumento da parcela da população sem religião, incluindo ateus e agnósticos, tem sido atribuído a fatores como a desinstitucionalização religiosa, a pluralidade de crenças nas famílias e a busca individual por espiritualidade. É importante ressaltar que a pesquisa do Datafolha em 2016 foi realizada em 2016, e os dados podem ter mudado desde então. Além disso, a dificuldade de aceitação de ateus em alguns contextos sociais pode influenciar a forma como as pessoas se declaram, segundo o UOL. Galera, deve ter mudado, mas é bem pouco ainda, né? Ateísmo... Assim, quando eu vim para a rede social para falar sobre essa questão,
do ateísmo, eu acho que o ateísmo em si, ele só não cresce porque ele não tem nada a oferecer para as pessoas. Essa é uma das minhas visões em relação ao ateísmo. O ateísmo ele não tem algo a oferecer, entendeu? Ele não tem uma ideia específica assim, né? É simplesmente só isso aqui. E eu acredito que é por isso que o ateísmo não cresce, não tipo, a pessoa passar pelo ateísmo, tipo o meu caso, né, passa por ateísmo, é uma fase, na verdade, né? É, o agnóstico também, entendeu? O agnóstico é bem menos do que o ateísmo, cara. Interessante, bem menos. Caramba, cara, eu achei que tinha crescido mais o ateísmo. O ateísmo tá bem pequeno ainda, bem. Eu achei que ia crescer mais. Quando eu era ateu, você vê como é que é as coisas. Quando eu era ateu, eu achava que o ateísmo ele ia se expandir. Mas eu vejo que assim, é porque não só existe, por exemplo, não existe só o ateísmo para a pessoa seguir, né? E tem o agnosticismo, né? Tem o desigrejado, tem outras questões, né? As pessoas vão seguir outro Deus, às vezes vai para a Ubanda, às vezes vai para o Candomblé, vai para outras religiões. E acredito eu que é por isso que o ateísmo ele é tão desvalorizado, né? Ele não consegue, principalmente no Brasil, ele não consegue, de certa forma, se expandir. Então, Rê, essa questão mesmo do ateísmo, principalmente sem lógico, dentro da ideia em si, o ateísmo ele é ilógico, e ele não tem nada a me oferecer, né? Não tem nada assim de interessante para mim continuar sendo ateu. Entendeu? Não tem lógica, assim, uma lógica por trás do ateísmo. O ateísmo ele é bem raso mesmo. E eu acredito que é por isso que tipo, muitos ateus acabam deixando o ateísmo de lado. Porque é algo irrelevante, algo que não tem muito o que acrescentar ao ser humano. Diferente da religião, né? A religião ela tem uma esperança, ela tem algo ali a oferecer para os crentes religiosos. Já joguei Mortal Kombat, Dionei. Que legal, Henrique. Que legal. Então, acredito que é isso. Acredito que essas questões aí que não deixam o ateísmo se expandir. Satanista. Meus queridos, vou dar tchau para vocês. Tá descarregando aqui. Tá, acho que eu vou ver se eu abro no outro telefone. Mas foi legal o nosso papo. Teve gente que me fez me divertir bastante, cara. Me diverti bastante. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, Rei. Tamo junto. Aí foi legal, mesmo assim foi legal. Só não sei se eu vou postar essa live lá no YouTube, porque eu achei ela bem engraçada mesmo, assim. Eu mais ri do que trouxe conteúdo pra vocês. Ai, cara, aí foi foda. Ó, beijo pra vocês, até a próxima live. Tamo junto.